Acromegalia é uma doença rara causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento e de uma proteína chamada IGF-1. Ela afeta igualmente homens e mulheres e é mais comum em pessoas com idade entre 30 e 50 anos. Quase todos os casos da doença são causados por um tumor benigno na hipófise, uma glândula localizada na base do crânio responsável pela produção de hormônios. Esse excesso de hormônio leva a um aumento progressivo dos tecidos ósseos e moles, resultando em alterações físicas características. Em casos raros, a acromegalia pode ser causada por tumores em outras partes do corpo que também produzem GH ou o hormônio liberador de hormônio de crescimento, GHRH. Em pessoas jovens que ainda não tiveram o fechamento da cartilagem de crescimento, a acromegalia pode causar gigantismo. Os sinais e sintomas da doença variam de pessoa para pessoa e dependem do tipo e evolução do tumor. Eles se desenvolvem lentamente e podem incluir o crescimento exagerado das mãos e dos pés, alterações faciais, como aumento da mandíbula, sobrancelhas proeminentes, nariz alargado e lábios engrossados, espessamento da pele, se tornando mais grossa e oleosa, dores e inchaços nas articulações, crescimento de órgãos internos, podendo afetar órgãos como coração, fígado e rins, e distúrbios metabólicos, incluindo diabetes e hipertensão arterial. O diagnóstico de acromegalia é feito através de uma combinação de exames físicos, com a observação dos sintomas clínicos, exames de sangue, com medição de níveis de GH e de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, IGF-1, testes de supressão com glicose oral, para verificar se os níveis de GH diminuem após a ingestão de glicose, e imagens de ressonância magnética, para detectar a presença de tumores na hipófise. A acromegalia tem cura e existem 3 tipos de tratamento, que são a cirurgia, o tratamento clínico medicamentoso e a radioterapia. A cirurgia transesfenoidal é o tratamento de escolha para a maioria dos pacientes com acromegalia, especialmente quando o tumor da hipófise é acessível e passível de remoção completa. A cirurgia, quando os adenomas são pequenos e não chegam a 1 centímetro, pode curar em 80% a 90% dos casos. Se os adenomas forem maiores do que isso, o índice cai para 50%. E, se após a cirurgia não houver normalização dos níveis hormonais, deve-se realizar tratamento medicamentoso. Para os pacientes que não são candidatos à cirurgia, ou para aqueles que continuam a ter níveis elevados de GH mesmo após a cirurgia, o tratamento continua com o uso de medicamentos como agonistas dopaminérgicos, análogos da somatostatina ou aplicação de octreotida entre os músculos do portador. Quando a cirurgia e os medicamentos não são suficientes para controlar a doença, a radioterapia pode ser indicada. Existem diferentes técnicas de radioterapia, incluindo a radiocirurgia estereotática, que visa o tumor com alta precisão, minimizando os danos aos tecidos circundantes. Entretanto, essa opção deve ser sempre a última, devido à possibilidade do paciente ter efeitos colaterais graves, como desenvolvimento de tumores secundários, eventos cerebrovasculares e alterações neurocognitivas. Estudos epidemiológicos na Europa revelaram uma prevalência de 40 a 70 casos por milhão de habitantes e uma incidência anual de 3 a 4 casos por milhão. Como não há estudos realizados na população brasileira, podemos estimar, baseando-se nos trabalhos europeus, que cerca de 650 novos casos de acromegalia sejam diagnosticados anualmente no Brasil. Atualmente no Brasil, o SUS oferece um sistema abrangente de cuidados para pacientes com acromegalia, incluindo o diagnóstico, tratamento cirúrgico, medicamentoso e acompanhamento contínuo para garantir o controle da doença e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes com diagnóstico de acromegalia são geralmente encaminhados para centros de referência especializados em doenças endócrinas, onde podem receber acompanhamento multidisciplinar e acesso aos tratamentos disponíveis. O SUS garante a distribuição
de medicamentos de alto custo através de programas específicos. Em julho de 2022, a Anvisa aprovou o registro de um novo medicamento inédito para o tratamento da acromegalia. O Signifor é um remédio bastante promissor que vem para renovar as esperanças de pacientes adultos que tiveram resultados ineficazes após a cirurgia do tumor hipofisário ou que não respondem bem aos outros tratamentos disponíveis.